dando continuidade ao nosso módulo de emagrecimento e metabolismo, a atuação interdisciplinar, multidisciplinar para o emagrecimento. Nós vamos ter então agora início com a intervenção física, né? A intervenção por parte do educador físico, por interferência de algum fisiologista ou médico do esporte. Lembrar que o principal objetivo da intervenção física no tratamento do emagrecimento é promover mudanças no estilo de vida. E quando a gente fala isso, o profissional que for trabalhar com a inclusão de uma intervenção física, ele tem que descobrir que tipo de atividade que dá prazer a esse indivíduo. Não adianta fazer um protocolo de intervenção física com uma atividade em que não se tem prazer. Por quê? Porque senão esse indivíduo ele vai fazer durante o tempo prescrito e depois vai abandonar. Então, um dos desafios da intervenção física é a inclusão dessa intervenção física na prática diária de vida deste indivíduo. Então, trabalhar com motivação é muito importante, principalmente de aumentar a atividade física no dia a dia. Tentar diminuir um pouco a utilização do carro, né? Utilizar mais, se locomover de um lugar para o outro a pé. Então, incorporar essas atividades no dia a dia. Além disso, manter um balanço energético negativo promove então uma redução gradual da massa corporal. E a gente sabe, né, que trabalhar com balanço energético negativo, um dos principais fatores é aumentando a atividade física. Além disso, a intervenção física deve ser baseada em metas realistas. Não adianta querer que um indivíduo que nunca faz atividade física comece a correr da noite para o dia. Então, é importante metas realistas e focado numa redução ponderal a longo prazo. Os pacientes obesos, de uma maneira mais ou menos padronizada, a intervenção física ela é feita início com um treino aeróbico personalizado, então da capacidade, da resistência desse indivíduo e de uma atividade aeróbica que lhe traga também prazer, ou uma sessão de exercício combinado, atividade aeróbica associada com atividade anaeróbica. Geralmente esse exercício aeróbico inicial ele deverá ser assistido então, por um profissional habilitado com 60 minutos por sessão, 3 vezes por semana e sempre supervisionado com um educador físico. Lembrar que os testes aeróbicos eles devem ser realizados periodicamente, principalmente em indivíduos que eram previamente sedentários, então avaliar a capacidade física e ajustar a intensidade do treino individualmente e à medida que esse indivíduo for então praticando essa atividade, se fazer uma evolução da prescrição. A frequência cardíaca deve ser monitorada e é um fator muito importante, porque muitos desses pacientes podem ter complicações cardíacas presentes ou advindas do processo da obesidade. Sugerem-se também aulas teóricas que abordem temas relacionados aos efeitos benéficos do exercício físico. Então, no modelo do protocolo que eu passo para vocês da Unifesp, eles dão sugestões de temas e de aulas. A gente sabe que educação e saúde é um dos princípios primordiais para a mudança no estilo de vida. Então, a educação em saúde com treinamento físico e com explicações por educadores físicos trazem resultados bastante benéficos. A sugestão é que na primeira aula seja abordado conceitos gerais para mudanças no estilo de vida, posteriormente, regulação hormonal do balanço energético, terceira aula, diferentes tipos de exercício e gasto energético, quarta, efeito do exercício aeróbico versus o exercício aquele anaeróbico na obesidade e das suas comorbidades. Depois, efeito dos exercícios e da nutrição no controle da síndrome metabólica, da esteatose hepática não alcoólica, do efeito do exercício e da nutrição no sistema imunológico, no controle do diabetes, na perda de massa corporal gradual, assim como nas desordens alimentares e finalizar então esse processo de educação em saúde
focando a atividade física, com o efeito ioiô e a perda de massa corporal brusca e o efeito da atividade física nessas condições. Então, esse protocolo sugere educação e saúde na intervenção física de uma maneira bastante importante. Dentro disso, esse protocolo seria, então, trabalhar na avaliação da taxa metabólica de repouso, para se planejar, né, esse protocolo, a fazer uma avaliação com eletrocardiograma, ergoespirometria e testes de repetição máxima de membros inferiores e superiores, e a avaliação da composição corporal, que daí aqui também, né, o nutricionista pode trabalhar de maneira interdisciplinar com o educador físico. Sugere-se avaliações mais intensas, mais focadas com a utilização do DEXA, não somente com a pesagem. E na questão, né, de avaliações físicas, também sugere-se na ergoespirometria avaliar o limiar ventilatório e testes de repetição máxima. Além da intensidade, avaliar a resistência desse exercício frente à repetição. Os objetivos do plano do exercício físico e da intervenção física, então, é de melhorar a oxidação lipídica, de melhorar a taxa metabólica de repouso, a sensibilidade à insulina, a função cardiorrespiratória, a regulação hormonal, o balanço energético e a composição corporal. A gente sabe que essas situações a gente tem um efeito benéfico com alguns medicamentos, mas não esqueçam que medicamentos têm efeitos colaterais. A gente tem efeitos positivos com a modificação do consumo alimentar, mas a gente sabe que a gente tem bastante fatores ambientais que interferem, né, na manutenção, e a atividade física também vai trazer esses benefícios se implementada de maneira eficaz, né, e seriada. Dentro da intervenção nutricional, nós temos então os nutricionistas que trabalham comitante, né, com os outros profissionais. Então a gente já falou do clínico geral, que esse clínico ele pode ser um gastroenterologista, ele pode ser um endocrinologista, ele pode ser um nutrólogo, que vão trabalhar especificamente com as desordens presentes nesse paciente. Nós falamos da importância do psiquiatra e do psicólogo se houver, né, presença de desordens psíquicas associadas ao tratamento ou previamente ao desenvolvimento da obesidade. Falamos então anteriormente da importância do educador físico, do fisiologista ou do médico do esporte, né, no protocolo de intervenção física. E nós temos então a intervenção nutricional focando nas escolhas alimentares, na modificação do hábito alimentar ou na modificação do comportamento alimentar desse indivíduo com a finalidade então do emagrecimento. O que a gente tem que levar em consideração? As estratégias que a gente vai utilizar para promover o quê? Nosso objetivo basal é sempre reduzir a massa corporal de uma maneira gradual. E quando a gente fala massa corporal, sempre, né, enfatizar a diminuição de massa gorda e a manutenção ou até mesmo o aumento da massa magra. Controle glicêmico e lipídico adequado e a redução da gordura visceral. Como é que a gente vai atingir esses objetivos com estratégias alimentares? O que nós temos como recomendação hoje, Ministério da Saúde e vários protocolos, né, bastante fortes, é a utilização como forma de educação em saúde e como forma de prescrição a utilização da pirâmide alimentar. E aqui eu trago para vocês, né, a pirâmide alimentar que foi adaptada dos Estados Unidos pela doutora Felipe. Então a gente tem uma recomendação em forma de porções, de variabilidade e de importância com a utilização da pirâmide alimentar, e que ela pode ser uma estratégia que ela é utilizada para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos, porque ela trabalha com figura, né, com proporcionalidade e com o tamanho de porções e número de porções. Então, a gente sabe, né, como recomendação, trabalhar com aproximadamente 50% a 60% de carboidratos, sim, para o emagrecimento, lembrando que a gente vai fazer uma modificação na restrição calórica em primeiro momento.
Dentre a escolha desses alimentos, nós temos que priorizar os alimentos integrais, que vão modular a saciedade desses indivíduos, vão diminuir então o tempo de esvaziamento gástrico, trabalhando na questão da saciedade e do funcionamento intestinal. Num segundo momento, teremos então a implementação na dieta dos indivíduos dos alimentos com funções reguladoras, ou seja, hortaliças e frutas que vão proporcionar, né, um bom aporte de antioxidantes e de fibras para esses indivíduos. Lembrar que principalmente as hortaliças vão modular a densidade energética dessa dieta, vão proporcionar uma saciedade pelo volume, pela distensão abdominal e ao mesmo tempo são alimentos com baixo valor calórico. De uma maneira muito importante, alimentos proteicos de boa qualidade, como leite e derivados, carnes e ovos e as leguminosas, em que a gente tem que ter um controle porque proteínas, né, são responsáveis pela questão da saciedade. Hoje em dia tem muito se trabalhado a questão do cálcio na regulação do tecido adiposo e proteínas de alto valor biológico, muito importantes na manutenção do sistema corporal. E, né, afunilando em termos de quantidade de escolhas alimentares, nós temos então no topo da pirâmide, lembrando, né, que o topo não é o mais importante, sim em menor quantidade, a diminuição do consumo de alimentos de alta densidade energética, açúcares e doces, óleos e gorduras, e levar em consideração então que deveriam ser consumidos em pouca quantidade durante o dia. Nós podemos adaptar ainda, nós temos adaptada a pirâmide, né, alimentar brasileira, a pirâmide mediterrânea, que é, né, o padrão alimentar das pessoas que vivem nos países do Mediterrâneo, em que a diferença da pirâmide que eu mostrei anteriormente é a questão do que deve estar presente em todas as refeições, o que deve estar presente todos os dias, semanalmente ou mensalmente. Então, a base, diferenciando da pirâmide anterior, é ser fisicamente ativo e dar preferência a alimentos da estação, trabalhar com a questão do consumo da água e uma diferença, né? A inclusão, então, de vinho ou cerveja moderadamente e colocando para o topo, então, carnes de origem, carne vermelha. Tá? Então essa é uma diferença bastante importante. Também a inclusão de oleaginosas que não são destacadas na nossa pirâmide brasileira. Além disso, destaca-se então alimentos integrais nesta pirâmide. Nós temos, muito parecida com a da dieta do Mediterrâneo, a pirâmide da Universidade de Harvard, né, que foi composta e publicada pelo Dr. Walter Willett, que é uma pirâmide que foi construída baseada nas evidências das doenças cardiovasculares e das doenças crônicas. O que tem de recomendação nessa pirâmide é para prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. Observem a base dela, se não é o tratamento interdisciplinar, atividade física diária e controle de peso. Nós temos posteriormente, então, como base do padrão alimentar, alimentos integrais, gorduras saudáveis, vegetais e frutas. Posteriormente, né, nozes e feijões e queijos magros, peixe, aves e ovos e um consumo bastante pequeno de farinhas brancas, carne vermelha e açúcares. Uma diferença também das pirâmides anteriores é suplementos polivitamínicos quando necessário. Então é a primeira vez que uma recomendação dietética fala da importância da suplementação. E assim como a dieta do Mediterrâneo, também fala da importância do consumo de álcool com moderação. Diante disso, para a gente traçar as estratégias, a gente tem que traçar estratégias dentro da realidade desses indivíduos,
do horário em que eles trabalham, do horário que eles têm disponíveis para as suas refeições. Então é importante que a gente faça uma avaliação do consumo e nós temos diversas estratégias, depende da escolha da prática clínica de vocês, o que vocês preferem, né? Recordatório 24 horas, e que o recordatório é uma maneira fácil da gente ver o que a pessoa consumiu no dia anterior, mas lembrar de fazer perguntas estratégicas, por exemplo, quando a senhora assistia a novela, comeu alguma coisa durante assistir a novela, tomou cafezinho depois do almoço, porque geralmente são hábitos alimentares que as pessoas esquecem de relatar como um consumo. Podemos utilizar questionário de frequência alimentar e lembrar que o questionário de frequência alimentar ele deve ser utilizado quando se tem um objetivo de avaliação. Por exemplo, eu tenho um paciente obeso que tem risco cardiovascular, então o meu objetivo na avaliação do consumo é de gorduras saturadas. Então eu especifico esse questionário voltado a esses tipos de alimentos. E uma outra forma da gente avaliar então o consumo é através do registro alimentar e indiretamente, quando a gente pede para as pessoas registrarem tudo que elas consomem, elas vão se dando conta da quantidade de alimentos, da frequência, do número de vezes que se alimenta, e associado à solicitação do registro alimentar, essas pessoas já começam a diminuir o consumo e emagrecem antes mesmo da gente entregar a dieta. Nós podemos associar o registro alimentar com o registro de sentimento, com pessoas que têm problemas psíquicos ligados ao consumo alimentar. Por exemplo, eu fiquei muito ansiosa com determinada situação e eu acabei consumindo estes alimentos. Ou eu tive um sentimento de depressão e eu acabei consumindo esse alimento. Muitos profissionais utilizam também como uma forma de diário de sentimentos relacionados ao consumo alimentar. Então, a gente pode utilizar também sem problema nenhum. Desta forma, o plano alimentar, gente, depois que a gente avaliou o que as pessoas consomem, ele deve seguir, então, as estratégias básicas de recomendação dos órgãos oficiais, mas ele tem que ser adaptado conforme, né, idade e gênero da paciente a qual nós vamos tratar, mas seguir recomendações basais de nutrientes também. A gente não pode esquecer o que é necessário para esse indivíduo se manter saudável. Concomitante, né, à prescrição dietoterápica, nós devemos fazer cardápios para eles, sugestões de pratos, dar dicas de preparo desses alimentos e substituições. Por mais que as pessoas sempre consumam os mesmos alimentos, os mesmos padrões alimentares, quando elas entram no tratamento dietoterápico e a gente dá diversas opções, elas se sentem pressionadas que elas estão sempre consumindo a mesma coisa porque estão seguindo uma dieta de papel, por exemplo. Então, dar substituições, dar dicas é muito importante para que as pessoas consigam aderir à dieta e dessa forma possam fazer escolhas alimentares saudáveis sem a presença diária do nutricionista. Não esqueçam, né, que quando a gente vai fazer um emagrecimento, nós temos que fazer de maneira saudável e o objetivo deve ser de meio quilo a 1 quilo por semana, porque dessa forma a gente consegue fazer um emagrecimento saudável, sem alterações metabólicas importantes. Não fazer dietas de muito baixas calorias, o ideal é que o mínimo de calorias seja de 1.200 e também cuidar para que a gente não faça com que o paciente perca peso muito lentamente, porque isso envolve diminuição do estímulo, né, baixa autoestima, então é importante que a gente associe essas questões. Acompanhar, né, e isso pode ser, o clínico pode acompanhar complicações de rápidas perdas de peso. Esse paciente pode, né, ter a necessidade de perder peso muito rápido para ser submetido a alguma cirurgia, caso ele seja um super obeso. Então, observar hipotensão, né, presença de corpos cetônicos, acidose metabólica, hiperuricemia. Então, tá sempre conversando com o médico para ver se vai acontecer essa alteração.
de maneira geral, quando a gente prescreve a dieta, nós temos que pensar nesses 3 quesitos. A especificidade dos nutrientes e das calorias, ou seja, qual é o valor calórico basal que eu vou prescrever e depois desse valor calórico, como é que eu vou subdividir principalmente carboidratos, lipídios e proteínas. Eu vou oferecer uma dieta hiperproteica, eu vou oferecer uma dieta hipoglicídica. Qual vai ser o meu protocolo de ação? E é claro que isso depende das características metabólicas que esse paciente apresenta. Será que eu tenho que mudar o índice glicêmico dessa dieta? Será que eu tenho que fazer uma suplementação de fibras? Então, isso é muito importante. E, posteriormente, qual é a frequência das refeições? Quantas vezes eu vou fracionar essa refeição para esse indivíduo? Então, essa restrição calórica concomitante vai trazer uma diminuição da gordura visceral e que vai trazer, então, resultados positivos em termos de perfil metabólico. Vai melhorar a resistência à insulina, vai melhorar o perfil lipídico, vai diminuir os valores pressóricos, pode trabalhar na questão das transaminases hepáticas, caso elas estejam alteradas. Nós podemos utilizar então para o cálculo fórmulas, e essas fórmulas podem ser as tradicionais, vinculadas ao OMS. Nós podemos fazendo sempre vezes o fator atividade. Nós podemos trabalhar com a fórmula de bolso, que é um protocolo padrão, rápido e eficaz para se calcular o valor calórico total. E podemos trabalhar também com valores fixos de dietas hipocalóricas. Evitar então dietas abaixo de 800 calorias, exceto se esse paciente precisa ser internado com urgência para ter uma perda de peso muito rápida, e daí a recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é que se esse paciente for submetido a dietas de abaixo de 800 quilocalorias, que elas tenham um acompanhamento em nível intra-hospitalar. Não se recomenda então planos alimentares menores que 400 quilocalorias por dia. Se porventura esses pacientes precisarem, recomenda-se então internação, no máximo 4 semanas, e que eles recebam então suplementação no caso da necessidade dessa dieta hipocalórica. Vigilância constante em 3 aspectos: desequilíbrio hidroeletrolítico, desidratação e hipotensão postural. O plano, ele segue o plano tradicional, basal, de uma dieta normoproteica, de uma dieta normoglicídica, normolipídica, seguindo 50 a 60% de carboidratos, preferir os complexos, como eu falei anteriormente. Lipídios tem que se avaliar como é que está a saúde cardiovascular desse indivíduo, a questão proteica também quanto à saúde renal, ou nós podemos aumentar o valor proteico para trabalhar a questão de saciedade, dependendo do tipo de estímulo que esse indivíduo necessita para a construção do plano alimentar e da restrição energética. Se for utilizar das dietas com abaixo de 1.200 quilocalorias, verificar se existe a necessidade de suplementação. É muito difícil a gente atingir valores de cálcio, de fibras e de ferro com dietas abaixo de 1.000 calorias. Levar em consideração contagem total de fibras, colesterol, evitar álcool, muito importante evitar álcool, e trabalhar então com a densidade energética, como a gente já falou anteriormente. Podemos também fazer uma restrição, simplesmente em vez de dar um plano dietético, a gente pode trabalhar com a educação nutricional, com restrição de calorias. Em vez de consumir determinado prato, determinado plano alimentar, nós faz a substituição desse tipo de leite por aquele, ou faz a substituição deste molho para este molho. Desta forma, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de restrição calórica. E se eu restringir, por exemplo, 250 calorias por dia em um mês, eu vou ter uma redução de 1 quilo por mês. Se eu, com essas orientações, conseguir diminuir 500 quilocalorias por dia, em um mês eu tenho uma redução de 2 quilos. Então isso segue aquela questão da programação para alteração do peso ponderal, levando em consideração
do 1 kg de tecido adiposo tem em média 7.700 quilocalorias e que se a gente diminuir, né, dividir em 30 dias, a gente vai ter então essa restrição calórica. A gente pode trabalhar com orientação também para a diminuição do peso e isso é bastante importante com crianças e adolescentes, que fica muito difícil a gente padronizar uma dieta no papel para esses indivíduos. Associar com a atividade física e a educação nutricional é bastante importante também. Se existir a possibilidade, principalmente em grupos, em adolescentes ou dentro de uma clínica com um grupo, nós sugerimos temas de aulas que são interessantes para trabalhar a educação em saúde, uma ênfase de educação nutricional. Então, trabalhar alimentos diet, alimentos light, como ler o rótulo, né, alimentos funcionais, será que a gente pode utilizar shakes, barrinhas de cereal, quais são lanches saudáveis para eu levar para o meu trabalho. Então, são estratégias bastante importantes para perda de peso. Se o paciente não tiver um sucesso com emagrecimento, com atividade física, com trabalho psicológico e com nutricionista, é inevitável a utilização do tratamento farmacológico por emagrecimento. Lembrar que esse tratamento farmacológico ele deve ser feito por profissional habilitado, de preferência endocrinologista, porque cada droga para a redução de peso ela tem um efeito. Então, não adianta eu administrar uma droga que tem efeito na saciedade se esse indivíduo ele come mesmo estando saciado, se ele tiver uma compulsão alimentar. Então, nós temos que trabalhar a orientação, o médico tem que trabalhar a orientação do tratamento farmacológico de acordo com a origem que desencadeia o processo de polifagia ou o processo de compulsão alimentar. Isso só deve ser utilizado se tiver falha no tratamento multidisciplinar e se o IMC for acima de 27 com comorbidades ou acima de 30 sem comorbidades. Se não tiver sucesso com o tratamento farmacológico e esse paciente tiver risco de vida, então ele é indicado também para tratamento através de cirurgia bariátrica. Dessa forma, a gente conclui esse módulo dizendo que a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade é uma tendência do futuro e que ela concilia diversos conceitos, diversas áreas para melhor compreensão do estudo e do tratamento de todos os fenômenos que estão envolvidos na gênese, na origem da obesidade. Trabalhar com diversos profissionais faz com que esses profissionais tenham uma visão de agregar os problemas desse paciente e isso vai trazer um sucesso no tratamento muito importante. Ok? Então aqui nós finalizamos o módulo 4 do curso de emagrecimento e metabolismo com ação interdisciplinar em obesidade.